Bom dia, doutores, doutoras da plataforma virtual ANB no YouTube. Muito bom dia, estamos falando diretamente do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre, em mais uma transmissão das notícias da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, dando conta de tudo aquilo que está acontecendo, principalmente nos bastidores da ANB, envolvendo o exame de ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil e esta fraudulenta Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia. Hoje, Porto Alegre, temperatura de 17 graus, está um pouco diferente aí do Nordeste, né, doutora Iris? E estamos iniciando mais uma transmissão da ANB de responsabilidade desta associação. Estamos dando também, sendo ladeado, vamos assim dizer, pela Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do nosso colega Dr. Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Farias, pelo Jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, com a plataforma virtual no Twitter. Bom dia, Dr. Júnior Noleto, nosso presidente regional do Piauí. Já vamos conversar. Também o Dr. Maurício Rabelo, né, que tem o canal do BBT YouTube, e também do Dr. Paulo César, que é titular deste canal. Estamos também sendo apoiados pela jornalista Regina Vilela, do estado do Ceará, aí do Nordeste, nosso querido Nordeste brasileiro. Queremos inicialmente, antes de iniciar essa transmissão, fazer uma saudação a todos os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, filiados, que nos acompanham esta manhã em mais essa transmissão. Queremos também saudar os profissionais de contabilidade que também estão nos acompanhando, principalmente em face daquilo que está acontecendo, tendo seu exercício profissional impedido em razão da metástase criado pela Ordem dos Advogados do Brasil, momento em que o CRC e o CFC também estão exigindo exame de proficiência após de formados. Tudo isso é um absurdo. Esta manhã nós temos três ilustres convidados, além desse que vos fala, que dois já estão apostos, o Dr. Paulo César Faria, que é o nosso patrono lá do estado de Goiás, né? Estamos aguardando a chegada dele, ele deve estar ocupado, porque afinal de contas, o Dr. Paulo está envolvido com uma série de processos, principalmente naquele da Sarah Winter, né, que está realmente complicado, que até Franz Kafka deve sentir-se envergonhado de tanto mistério em torno dos processos que tramitam naquela corte. Inicialmente, queremos dar as boas-vindas à doutora Iris Lins Araújo Rodrigues, é isso, doutora, né? E o doutor Júnior Aurélio de Jesus Noleto Júnior. A doutora Iris é formada em Direito pela Universidade Federal, federal, né, doutora, ou estadual? Microfone. Estadual. Ok. Centro Universitário Joaquim Nabuco, né, a primeira universidade praticamente do país aí no estado de Pernambuco, na cidade de Olinda. É também presidente regional da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, em Pernambuco, fazendo um excelente trabalho na representação da ANB neste estado. Dr. Júnior Noleto, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado também é formado pela Faculdade de Atividades Empresariais do estado do Piauí, de Teresina, né? E também é presidente da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, no estado do Piauí. Portanto, sejam muito bem-vindos a essa nossa live semanal, representando cada um estado brasileiro da Federação Brasileira. Estamos ainda aguardando a chegada do Dr. Paulo, né? Paulo César Faria Rodrigues, que também é presidente do Movimento Nacional pelo Fim do Exame de Ordem, no estado de Goiás, e também é patrono das causas jurídicas impetradas pela ANB no Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Doutora Iris Lins, seja muito bem-vinda, não esquecendo de abrir o microfone, por favor, para a sua apresentação.
Bom dia a todos. Família NB, bom dia. É um prazer, né, estar aqui com vocês nessa live maravilhosa, junto com o meu mestre aí, doutor Carlos, meu companheiro de guerra aí também do Piauí. Que Deus ilumine a todos vocês nessa manhã maravilhosa. E um pouco chuvosa também aqui no estado de Pernambuco. É um prazer enorme e saldo em especial os pernambucanos que fazem valer, né, o que eles têm de mais valioso. Eu acredito que nós temos caráter e uma certa personalidade um pouco forte. E todos os associados da NB sejam muito bem-vindos a essa live que será maravilhosa e bem produtiva, tenho certeza disso. Muito bem, doutora Iris, sempre é uma honra estarmos conversando, integrando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, nesse momento tão delicado em que vive o país. Estamos também agradecendo os nossos internautas que nos acompanham aqui, de vez em quando são printados aí na tela, como vocês podem perceber, que fazem parte dessas nossas lives semanais, o que nós nos sentimos muito honrados. Queremos saudar também o nosso presidente regional do Distrito Federal, nosso querido doutor colega Ivan Soares Pereira, que o doutor Ivan tem feito um trabalho extraordinário aí no Distrito Federal, peregrinando nos gabinetes dos deputados e senadores, levando as denúncias a todos os nossos parlamentares. Também queremos saudar o nosso colega, Dr. Walter Costa, e sempre me lembro, Dr. Walter, daquele seu gesto extraordinário lá no plenário da Câmara Federal, quando do nosso primeiro Congresso Brasileiro da ANB. O doutor Abel França também, muito obrigado pela presença, e a nossa guerreira, sempre guerreira, a doutora Leonice, nossa secretária nacional da ANB, também presidente regional da ANB no estado de São Paulo. Marcelo Oliveira também, ele também é um jornalista, muito obrigado por estar aqui conosco. E o mais importante nessas nossas lives semanais, doutora Iris e doutor Noleto, internautas, nós queremos dizer, o doutor Marcelo está dizendo que estamos na luta desde 2007. A ANB teve as suas origens, veja só, a ANB iniciou as suas atividades lá no ano de 2008, quando foi fundado o Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, e também nós queremos saudar aqui o doutor Alexandre Vukovic, nosso suplente do estado do Paraná, que muito nos honra, né? Ele tem um artigo muito, muito importante que eu gostaria de sugerir depois, para que fosse lido pelos doutores, né? Em especial no que ele comenta lá na sua página, e é interessantíssimo. Deixa eu ver aqui, meio perdido. Ele escreve um artigo denominado Desconstruindo a Pirâmide de Kelsen em Tempos de Pandemia e o Modus Operandi para o Fim dos Direitos e Garantias Fundamentais do Estado Democrático de Direito. Um artigo de autoria do Dr. Alexandre Vukovic, publicado em 10 de agosto de 2020. Basta só entrar na internet e baixar o arquivo. Muito interessante, parabéns, doutor Alexandre, pela sua sempre brilhante ilustração no tocante a essas matérias que nos são afetas. Doutor Júnior Noleto, para suas considerações, doutor Júnior. Bom dia, doutor Carlos, nosso presidente, doutora Iris e todos que estão acompanhando essa nossa live de hoje, que eu creio que será muito produtivo, acho que talvez uma das mais produtivas, porque boas informações com certeza deve vir, né, com o que a gente tem a falar, e talvez com o doutor Paulo também, que deve ter alguma coisa boa para nós, doutora Iris, do nosso presidente. Eu quero só salientar, falar que nós estamos próximos da nossa vitória para a derrubada desse fim do exame de ordem, ou seja, o caça-níquel da história do Brasil, que já estamos aí com mais de 30 anos de aparelhamento. Nesse aparelhamento, a ordem pode-se dizer que é o ápice da pirâmide, que controla, pode-se dizer, o que o STF faz, o que a OAB não pode fazer, o STF faz. O que o STF não pode fazer, a OAB faz.
Isso aí já está mostrado já com provas, inclusive até a NB, em várias ações, tanto no exterior como propriamente dentro da nossa nação, e vamos chegar lá, é questão de tempo. Desculpa, eu estava com o microfone fechado aqui. O doutor Noleto tem feito, inclusive, um trabalho muito interessante junto à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aí de Teresina, no Piauí. É isso, doutor Noleto? Correto, doutor Carlos. A gente faz na medida do possível, né? Com as informações seguras que nós temos, vindo particularmente da própria seccional, que inclusive em todo o Brasil, principalmente aqui no estado do Piauí, a seccional hoje vai passando por um momento difícil, inclusive chegando a até mais de 60% de inadimplência das anuidades, né? Mas isso aí mostra que na própria ANB nós temos inscritos, advogados inscritos na ordem, né? Que, ao tomar conhecimento da PEC 108 e do PL do deputado Zé Medeiros, ficaram com o pé na frente e outro atrás, né? Já comentando, inclusive na própria seccional, que eles não vão recolher anuidade, porque sabe que, principalmente a PEC do presidente Bolsonaro será aprovada. Tanto que está mostrando aí nesses últimos dias vários projetos de lei, né, que está sendo aprovado rapidamente no Congresso Nacional, e eu creio que essa PEC não vai ser nenhum empecilho da sua aprovação, sem nenhuma dúvida. Doutora Iris, doutor Noleto, eu quero dar as boas-vindas ao nosso irmão, doutor Domingos da Paz, que é do Movimento Nacional de Combate à Corrupção. Doutor Domingos, muito honrado pela sua participação, e quem não sabe, o canal do YouTube do CNCC, tem inclusive um jornal, né? Um jornal que é publicado pela CNCC e que nós normalmente recebemos aqui na NB com notícias muito interessantes. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, Verluce Ferraz, Marcelo Oliveira, jornalista também, e Neide Rodrigues. O doutor Paulo César, nós estamos tentando contato com ele já desde as 9h45 e parece que ele está fora do ar, né? Eu não sei o que está acontecendo, porque afinal de contas a nossa tecnologia é muito complicada, né? E eu gostaria de iniciar, enquanto o doutor Paulo não está chegando, essa semana foi uma semana bastante complicada para a OAB, tanto é que foi motivo de uma live patrocinada pelo Felipe Santa Cruz, que é o presidente daquela instituição, daquela duvidosa instituição, que está sendo pressionado para que se manifeste por que os operadores do direito estão fora do mercado de trabalho, se a própria Ordem dos Advogados do Brasil, além de não aplicar a prova, né, e não tem data para aplicar a prova, ainda é o grande empecilho para o exercício da profissão da advocacia para os formados em direito no Brasil. Então, o doutor Paulo moveu um mandado de segurança coletiva em nome da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, justamente para que a Ordem dos Advogados seja pressionada para que ela abra, em tempos de pandemia, os quadros, embora nós não concordamos em número, gênero e grau com a entidade OAB. Mas enquanto ela existir, enquanto esse quadro existir, nós precisamos adequar as nossas ações dentro daquela justa moldura. Precisamos entender que a OAB não pode ser um empecilho para o exercício profissional no Brasil dos formados em direito. Isso é inadmissível em qualquer momento da história da humanidade. Tire o trabalho do ser humano e saberão no que ele se transformará. Então, nós questionamos a Ordem dos Advogados do Brasil,
sobre essa questão que se a OAB não está aplicando a prova, então que ela abra as portas e registre todos os formados em direito até este momento. E já o exame, tem um blog aí com o mesmo nome, e não me traz nenhuma simpatia declinar o nome do autor, que sustenta de que a ANB estaria exigindo que a OAB aplicasse a prova. Isto, se tem fake nesse país, chama-se fake news isso aí. A ANB não é a favor e nunca será a favor da prova. Ela combate a prova do começo ao fim, inclusive a própria entidade que o aplica. Mas é bem verdade que ela não pode ser o empecilho para que os nossos colegas operadores do direito sejam excluídos do mercado de trabalho por conta desse ranço jurídico imposto no Brasil, e que todos nós sabemos que acontece por conta dessa ausência de fundamentação legal do impedimento dessas pessoas não poderem trabalhar. E a OAB tem sido a causa disso tudo. Ela é a grande vilã hoje do país e não só dos bacharéis em direito. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é vilã do presidente da República, ela está inclusive associado às ações do próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui eu quero fazer uma referência. Naquele julgamento 603-583, que foi proferido lá em 2011, que apreciou a questão do exame de ordem, quando o início, Marco Aurélio de Mello iniciou o voto dele, 10 ou 15 minutos depois, o presidente do STF requereu um intervalo de 10 a 15 minutos para, não sei o que faz nesse meio tempo, e voltar em seguida. No entanto, demorou quase 1 hora para voltarem. Nesse meio tempo, nós vimos um certo cidadão da Ordem dos Advogados do Brasil transitando nos gabinetes. E aí, então, vocês não precisam saber o que foi tratado, né? O relator Marco Aurélio de Mello, ele tinha uma linha de pensamento do processo e, de repente, inadvertidamente, ele muda o seu discurso. Então, nós não podemos admitir mais que continuem a existir conselhos de classe no país. Portanto, este blog divulgou dizendo que a Ordem dos Advogados do Brasil estaria sendo inquirida judicialmente para que ela fosse aplicar a prova, o que não é verdade. O doutor Paulo, inclusive, conversou com o autor do blog, ele retirou do ar, né, concordando que ele fez né, vamos admitir assim, que ele fez bobagem. Então, nesse sentido, queremos também chamar a atenção de todos os nossos colegas. Nós não concordamos e jamais concordaremos com o exame de ordem depois de diplomação. Se o MEC quiser aplicar o exame de ordem durante o seu período da grade curricular acadêmica e quiser, ao final, exigir um exame, aliás, todos os acadêmicos são submetidos a vários exames durante o período de formação, do período do curso, e ao final ainda entrega o trabalho de conclusão submetido a uma banca em defesa oral, né, para saber se realmente o formado está apto ao exercício profissional. Por que é necessário que uma entidade, depois da diplomação, ainda exige um exame como meio de ingresso da advocacia? Isso é absolutamente inaceitável, e nós não podemos entender como é que a Ordem dos Advogados do Brasil teve essa permissão. Só que a gente sabe como isso aconteceu. Então, o doutor Paulo hoje iria falar sobre essa matéria, se submeter a alguns questionamentos, inclusive que seriam promovidos pelos nossos internautas e pelo próprio doutor Noleto e doutora Iris, né, mas infelizmente não sei o que aconteceu. O doutor Paulo não se fez presente. Nós inclusive queríamos questionar uma série de outras questões no tocante à inexistência da personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo processo tramita no Tribunal Regional Federal de Brasília. Doutor Júnior Noleto, algum comentário com relação a o que aconteceu no Piauí com relação a essa matéria publicada sobre o 32º exame de ordem? Foi um comentário que, inclusive, há poucos dias aí, não sei se foi ontem ou foi anteontem, que o presidente nacional, Felipe Santa Cruz, colocou numa mídia social,
dizendo a todo custo que o exame será realizado em dezembro. Aí eu fico me perguntando, se o STF decidiu que fica a cargo as decisões dos governadores e prefeitos através de decreto, né? Controlar toda essa situação, aí vem o presidente da ordem realizar. Por isso que eu falo, dois pesos e duas medidas nessa situação. O STF, por essa informação do presidente, teria que, para mim, que tudo devido a esse Covid, porque tem muita coisa ainda aí, interesse por trás dessa situação, né? Para ser suspenso em todo, né? Relativo a essas questões de concurso, que para mim, esse exame da ordem aí não é um caça-níquel, né? Porque fere, inclusive, a lei, né? 8.112 de 90, que é a ata da administração pública para concurso de cargos e salários remunerados, né? De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 84. E aí a gente fica naquela questão. Será que a OAB hoje, ela quer comandar o Brasil desse tipo, nesse comportamento? Eu creio que ela tem que rever essa decisão dela a esse respeito, porque ela sabe que esse exame esse ano não vai mais existir, e possivelmente no próximo não haverá mais. Porque, como eu falei, essa PEC no 08, inclusive está aguardando relatoria, né? Ela vai ser, com certeza, aprovada rapidamente. Eu acho que não vai chegar nem 3 anos. Isso eu quero estar vivo para ver. Doutora Iris, no seu estado de Pernambuco, dos 199 filiados da NB que foram beneficiados pelo mandado de segurança coletivo, no tocante àquelas questões do 30º exame de ordem, mais de 20% são de Pernambuco. Como é que repercutiu essa matéria aí no seu estado, da publicação daquele blog? Nós não estamos lhe ouvindo, doutora. Seu microfone está com problema, doutora. Bom, enquanto a doutora Iris está se arrumando para ver se o microfone dela volta a funcionar. Oi, doutora. O problema é de sinal, o problema é seu sinal aí, doutora. Oi. A doutora Iris está com problema na transmissão do seu sinal. Doutora Iris? Muito bem, doutor Noleto. E, doutora Iris, enquanto nós não tivermos o retorno da doutora Iris, se a doutora Iris estiver em condições, só avise, levante a mão, que eu lhe concedo a palavra aqui, tá bom? Nós tínhamos elaborado um comentário para ser entregue ao doutor Paulo, no tocante à formação profissional dos advogados no Brasil e a situação que o país vive, né?
leis que são aprovadas no Brasil. Portanto, os cursos de direito no Brasil preparam os formados como futuros operadores do direito, é isso? E os entrega ao mercado de trabalho profissional. Isto em tese. Ocorre, entretanto, em tempos de pandemia, verifica-se que não tem nada de profissionalismo desses profissionais que atuam no ambiente do direito público, com vínculo com os entes políticos estaduais, municipais, federais e distritais. Quando operam sob o comando da União, dos estados, municípios e Distrito Federal, são os que elaboram as minutas das leis, dos decretos, atos normativos, instruções normativas, etc, 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 etc. Pois bem, que espécie de advogado é esse que afronta a Constituição como carta máxima do ordenamento jurídico pátrio e se despe da roupagem do juramento que proferiu na ocasião da colação de grau ao editar esses diplomas normativos orientados pelos titulares das pastas contra todo o regramento vigente no país? Governadores e prefeitos do país todo, com honrosas exceções, autorizam a prisão de pessoas, criando leis penais, leis processuais, restrições ao direito da liberdade de locomoção das pessoas, fechando o comércio, proibindo o trânsito de cidadãos nos espaços públicos, como parques e praias. Como é possível ainda existir uma entidade de classe ausente em defesa da Constituição? Por que conselhos de classe ainda tem que existir, doutor Aurélio e doutora Iris? Que serventia têm eles hoje neste ambiente, quando nós sabemos que uma entidade de classe que se presta e se preza jamais permitiria que atos desta natureza tivessem vitrine? Que advogado ou advogados são estes que estão ao lado do presidente da República, auxiliando, atrapalhando em vez de auxiliá-lo, a lhe atar as mãos e motivar os parasitas palacianos, parlamentares e ministros a se curvar diante das ilicitudes contra o povo, razão única da existência da nação? Que advogado temos nós hoje, doutora Iris? Doutor Noleto, para suas considerações, doutor. Muito bem. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Estamos lhe ouvindo, doutora. Eu consegui. Cortou aqui muita coisa. Doutora Iris, a doutora fica um pouco mais para o lado da sua câmera e está ali focando fora do quadro. Doutor Júnior Noleto também. Aí, agora sim. Doutor Júnior, ok. A doutora Iris está fora do quadro. Doutor Walker Basílio, muito bom dia. Pode falar, doutor Noleto. A doutora Iris deve estar tendo algum problema de contato aí na internet, porque ela tá lenta, né? Acho que ela não está conseguindo também ouvir, não. Nós temos realmente um problema muito, muito sério aí com relação à doutora Iris, que ela está com dificuldade na transmissão dela. A conexão tá lenta. Doutor Noleto, o doutor concorda com essa afirmação do nosso colega Alexandre Vukovic em sua matéria que ele publica, quando ele diz, na parte introdutória, corroborando com o título desse artigo, avocamos este instrumento didático para sustentar nossa linha de pensamento, onde contemporaneamente os assim chamados gestores públicos, né, entenda-se presidente da República, governador e presidente e prefeito, nos estados, municípios e Distrito Federal, não têm o direito de cometerem erros jurídicos em suas gestões, emitindo decretos indiscriminadamente, pois além de estarem amplamente amparados por sua assessoria jurídica, a Advocacia Geral da União, na esfera federal, e os procuradores nas esferas estaduais, distrital e municipal, sempre que tomam ações equivocadas, as quais, porventura, venham a prejudicar a sociedade de um modo geral, responderão na justiça por usurpação do cargo público, abuso de autoridade, crimes de responsabilidade, entre outros. Doutor Noleto,
Entrou com outra plataforma, doutor. Seu microfone está fechado. Não tem som. Para ver se melhora um pouco mais agora. Ah, melhorou bastante. Agora agora eu estou conseguindo ouvir. Tá, então suas considerações, só para fazer essa parte final, em que queremos significar com essas afirmações, é que todos os agentes públicos envolvidos nesse contexto têm elevado conhecimento da res pública sobre jurídico e ampla consciência dos seus atos, em que pese não somente a posição que ocupam, mas também pela formação acadêmica que ostentam. Esse artigo, doutor Noleto, é do nosso primeiro suplente, doutor Alexandre Vukovic, do estado do Paraná. Diante do que ele narra, Franz Kafka estaria se revolvendo no túmulo diante de tantas agressões ao direito no Brasil, a começar por uma lei que foi fraudada no Congresso Nacional e, mais grave ainda, inserido no mundo jurídico por pessoa não autorizada a representar o presidente da República. Como os nobres representantes regionais, doutor Noleto, doutora Aires, enxergam essa matéria e quais são as nossas ações para que isso seja mudado em breve? Doutor Noleto. Essa matéria, a gente, inclusive a ANB tem provas robustas, né, a respeito dessa fraude aí, formal que houve no Congresso Nacional, que se vem da década de 90, que eu acho que quem fazia essas fraudes achava que nunca a gente teria acesso às informações, né? Talvez achava que nunca existiria uma mídia social que pudesse colocar tudo à mostra a todos, né? E a ANB está procurando, no caso, as ações através das ações judiciais, né? No caso, no TRF1, a respeito da inexistência, e também já preparando, no caso, aí, uma nova ADIM, né? Que a primeira ADIM foi impetrada, mas a gente sabe em que caiu, em que mão e o interesse. Que no caso, não aceitou, né? No caso, a ação nossa. Mas aí, com a mudança que nós vamos fazer através do Dr. Paulo, eu creio que nós chegaremos lá, pelo menos a ANB não dorme em serviço. Ela vai ficar combatendo em todas as esferas, como eu falei, inclusive internacional. Até o momento da gente chegar à nossa vitória. E eu penso dessa forma, né? E a ANB, creio eu também, né? Doutora Aires, os afiliados da ANB no seu estado, têm lhe procurado aí para fazer parte desse processo dos mandados de segurança coletivo? Seu microfone está fechado, doutora. Realmente está difícil, doutora. Muito difícil aí de ouvir. Que pena, que peninha, doutora. Que peninha, que pena. Se a doutora não tem outro equipamento que a gente pudesse fazer a conexão aí mais segura, mais completa, doutora Iris? Eu dou uma sugestão, se ela poderia sair e entrar novamente, para ver se melhora. Pois é, seria interessante ao menos fazer uma conexão. O nosso convidado não veio hoje, o doutor Paulo, a gente também não sabe o que aconteceu, né, e estamos aguardando, porque seria muito importante ele se dirigir para todos os nossos filiados, né, que fazem parte do mandado de segurança. Pois bem, nós queremos dar uma notícia aos nossos internautas, doutores e doutoras não inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil, mas inscritas na Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. A ANB ingressará com uma nova ADI na semana que vem no STF para questionar a Lei 8.906. Desta feita, adequados os parâmetros
de admissibilidade no tocante à pertinência temática. Portanto, na semana que vem, estamos ajuizando novamente uma ADI, visto que, em primeiro lugar, é permitido se voltar a autuar o mesmo processo, em razão de que houve a extinção do processo anterior, da ADI anterior, sem resolução de mérito. Portanto, na próxima semana, a ANB já está preparada para ingressar novamente com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque, vejam bem, nessa semana nós tivemos várias reuniões internas na ANB, consultando diversos presidentes, nossos associados e filiados, para que essa matéria voltasse a ser discutida, uma vez que ela não só afeta os excluídos do mercado de trabalho, aqueles que não estão inscritos na OAB, mas também e principalmente aqueles que estão inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é preciso que o Poder Judiciário entregue respostas à sociedade brasileira. Nós não podemos mais conviver com essas incertezas, sabendo de que no mundo jurídico nós não temos mais segurança alguma. Portanto, a Lei 8.906, e aqui nós vamos reprisar, bacharéis em contabilidade, aqui o nosso colega lá deve ser do Maranhão, né? IC Contábil, depois só confirma se é do Maranhão, aliás, perdão, de Alagoas. O que nós não podemos concordar, que ministros de todas as pastas afetas ao setor jurídico, Presidente da República, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, senadores e deputados, todos foram intimados desta irregularidade ou destas irregularidades. Ações judiciais foram patrocinadas e o Poder Judiciário não entrega as respostas necessárias para esclarecer essas dúvidas que afetam a todos nós. As fraudes materialmente estão comprovadas. A falsificação da assinatura materialmente está comprovada. Inclusive, no estado de Minas Gerais, foi intimado o Itamar Franco para que ele fosse confrontado com a assinatura que lhe foi apresentada, para que dissesse se era dele ou não. E Itamar Franco não reconheceu aquela assinatura. Portanto, estamos realmente diante da maior fraude legislativa e do Poder Executivo da história desse país, ingressando no mundo jurídico uma lei que absolutamente irregular, e ela não poderia estar vigindo no arcabouço jurídico brasileiro por conta destas irregularidades. E esse é o nosso grande problema. O Poder Judiciário, nós temos inclusive no próprio Poder Judiciário, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro do STJ, o ministro Belize, que faz parte do programa de aplicação do exame de ordem da OAB. É estranho, isso é muito estranho. O ministro da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça, fazer parte na elaboração da estrutura do exame de ordem. Então, doutor Noleto, nós estamos realmente diante de um dilema. Estamos vivendo a mais grave crise institucional que este país já registrou. Nós estamos vendo verdadeiramente o fato como essas leis foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico, e por mais denúncias que possam vir, o próprio judiciário se omite a entregar as respostas tão necessárias às demandas ajuizadas. Isto não afeta a segurança jurídica, doutor Júnior Noleto? Com certeza, doutor Carlos, porque aí essa questão da fraude da Lei 8.906 aí, da ordem, pode-se falar que antes, bem antes, a ordem foi no governo Collor Mello, através do decreto presidencial 11/91, né? Sim. Do anexo 4, lá já diz que ela foi declarada inexistente. Aí vem esse período todo, ela reaproveitando, inclusive, até do próprio CNPJ, porque se fosse um empresário, um simples empresário hoje, para trabalhar, é uma exigência infinita para você conseguir, hoje, abrir um CNPJ, para você tentar trabalhar, conseguir uma coisa ali. E a ordem hoje vive na fraude. Além de inexistente, vem usando o CNPJ da lei anterior. E ainda por cima,
a cereja que faltava do bolo, a fraude, tanto que não passou pelas duas casas, a votação da criação que deu origem ao Estatuto 8.906, e por cima ainda fraudar uma assinatura do mandatário da República, o ex-presidente, né? No caso, Itamar Franco. Como eu lhe falei, naquele tempo, o pessoal era privado das informações. Hoje não tem como a gente não saber. A mídia está aí, a mídia eletrônica. As informações chegam online. Você mandou a informação do outro lado do mundo, em segundos já está. Então, as pessoas daquela época que hoje estão aí, que foi ministro do STF, inclusive ministro também do governo anterior, aí, vou citar até o governo PT, que é o pai dessa fraude, que eu não vou declinar o nome, mas a justiça vai descobrir, no caso a investigação, a Polícia Federal vai dar o nome aos bois. Isso causa, isso e outras coisas, a insegurança jurídica, porque a gente não sabe qual decisão seguir, né? Os tribunais não disciplinam, não decidem o que é. É isso aqui o caminho, tem vários caminhos, isso não pode ocorrer no caso da República, né? Uma lei como a 8.906, que regulamenta o exercício da advocacia, e também, segundo eles, em hipótese nenhuma, ela recria a OAB. Se ela foi extinta pelo decreto 11 de 94, ela jamais poderia ser recriada nos termos como querem alguns acreditar que ela foi recriada pelo decreto, pela lei 8.906. Por várias razões, porque não está em nenhum dispositivo daquela lei a expressão fica criada a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque veja que lá no decreto 4, na lei de 63, a lei 4.215, ela expressamente dispõe no artigo 1º, Ordem dos Advogados do Brasil, criado pelo artigo 17 do decreto 19.408. Se o decreto 19.408 de 1991, de 1930, foi extinto pelo decreto 11 de 1991, como é possível que ela tenha continuado a atuar no mundo do direito? Se ela foi extinta, ela não tinha mais personalidade jurídica. E mais um outro detalhe, gente, que vocês talvez não saibam, mas quando uma autarquia, como é o caso da OAB, naquela época foi extinta, o que deveria ter ocorrido? Que ela devolvesse todo o patrimônio que ela tinha à União, porque a ela pertence, uma vez sendo a autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. E isso não aconteceu. E mais grave do que isso, ela diz que foi o deputado Ulisses Guimarães que apresentou o projeto na Câmara Federal, mas todo ele estava timbrado com o papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Dorme com barulho desse, né, doutor? Pois é, doutor. Inclusive, a ANB, né, através da sua pessoa aí, que é o presidente nacional, né, ingressou junto à Polícia Federal, inclusive o que eu soube, que a Polícia Federal ficou abismada com a questão, que solicitou com urgência a documentação que comprova a fraude da Lei 8.906, né? E aí agora nós estamos aguardando toda essa questão da investigação, e eu creio que futuramente aí a bomba vai estourar. A ANB também requereu na Polícia Federal todos os exames necessários para a revisão daquele processo todo, para ver se não existem outras fraudes além daquela, que foi aquelas duas, né? Primeiro porque não foi aprovado nas duas câmaras, nas duas casas legislativas, no plenário, e a segunda, e a mais grave, que é a falsificação da assinatura de sanção presidencial. Isto é inadmissível, meus nobres doutores e doutoras. Dr. Walker Basílio, do Rio de Janeiro, meu grande mestre, grande abraço, muito bom dia. E também aí, queremos dar as boas-vindas ao nosso presidente regional da ANB, Dr. Marinho, lá do estado da Paraíba. Grande abraço, o nosso irmão, Dr. José Alício Silva do Nascimento, do Rio de Janeiro, com quem temos conversado diversas vezes sobre esse tema. Muito honrado por estar aqui presente entre nós. O Dr. Paulo, infelizmente, deve ter ocorrido algum problema, porque a importância dele na participação desta semana na live havia sido reservado para o tema do mandado de segurança coletivo. Mas, guardadas as devidas proporções, nós vamos abrir um espaço posteriormente, né, para ele se manifestar a respeito dos processos em curso. A ANB tem vários mandados de segurança em curso. A ANB tem uma ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica em curso no TRF1,
né, cuja relatoria está a cargo do desembargador Ítalo Mendes, né, e vamos ver qual será o nosso destravamento disso tudo. A SACI, é isso? SACI Inter. Dr. Carlos, temos que pressionar o MEC, pois até agora não temos nenhuma manifestação a favor do novo ministro. Esse é o tema. Os ministérios estão todos fechados. A ANB diariamente, e tem gente do MEC nos assistindo, pessoal. Então, só não vou declinar o nome dela, mas a pessoa inclusive ela é do Sul, né? Ela é da região Sul, e que muito nos honra a participação dela. Obviamente ela deve estar assistindo a nossa live. E nós queremos dizer que, voltando ao mandado de segurança coletivo, objeto dessas confusões que foram publicadas essa semana em alguns noticiosos, veículos noticiosos, a grande parte dessas notícias são mentirosas, são fake, porque elas não leram o processo, elas saíram metralhando coisa que elas não sabem e não entendem. Portanto, sempre quando tiver alguma dúvida, procurem os membros da ANB regional. E hoje pela manhã, diversas pessoas de Minas Gerais contataram esta direção nacional, pedindo para ingressar no estado de Minas Gerais, na ANB de Minas. E assim como também acontece com o seu estado aí, o doutor Aurélio. Então queremos dizer que a ANB está trabalhando diariamente para o bem dos bacharéis e bacharéis em direito. O exame de ordem não vai se sustentar, custe o que custar. Isso está claro? Custe o que custar. O exame de ordem é uma grande farsa para impedir aqueles que se formaram legalmente, são portadores de diploma, não podem trabalhar simplesmente porque existe uma reserva de mercado e são alvos de caça-níqueis em favor de uma entidade. Isso nós não podemos permitir mais. A doutora Iris está retornando, vamos ver se ela consegue uma melhor colocação. E então, diante de todo esse grave problema, doutora Arlinde Souza, nós não podemos nos omitir. Ok? Então, nós não vamos parar enquanto este monstro continua atuando. Enquanto isso, estamos trabalhando também nos bastidores, e aqui nós não vamos abrir nenhuma nova discussão, para que a PEC 108 seja aprovada. Né? Então, nós não podemos mais permitir que entidades de classe se beneficiem por conta dos pobres que já não têm como trabalhar, dessas pobres pessoas, e que também lutaram por muitos anos para que tivessem o seu diploma para o fim de poder exercer a advocacia e até mesmo a contabilidade. Aliás, o exame de ordem criou metástase no Conselho Federal de Contabilidade. Doutora Iris, está melhor aí agora? Olá, doutora. Seu microfone está fechado, doutora Iris. Realmente é complicado. Doutor Aurélio. Nós temos realmente hoje problemas seríssimos de... F. Chagas Santos, temos que criar a comissão parlamentar da ANB dentro do Congresso para nós lutarmos de igual com a OAB. É sugestão. Nós concordamos plenamente, nós estamos de pleno acordo, o doutor Santos. Doutora Alice, o mandado de segurança foi... não entendi o que a doutora Leonice comentou aí. Foi alterado pela ANB, foi impetrado pela ANB, é isso, né? Doutor José Alício, essa matéria publicada essa semana por um blog é absolutamente mentirosa da maneira como foi posta, ok? Só isso que nós podemos dizer, a gente não vai nem entrar muito no mérito dessa questão. Diante das dificuldades que nós estamos tendo hoje, para interagir um pouco mais com os nossos internautas, queremos dizer aos nossos nobres doutores e doutoras que nós vamos encerrando a nossa transmissão. Inscreva-se no canal, que é muito importante para nós da ANB e muito importante também para o YouTube. Nós precisamos deitar esta prova
na sarjeta. Nós não podemos mais continuar aceitando que ela continue vigindo no mundo do direito. E nós vamos fazer isso. Só que o tempo urge. O tempo é a moeda mais cara que nós temos. Portanto, precisamos agir coletivamente e pressionando os nossos deputados e senadores para que a PEC 108 volte à pauta e seja aprovada. A tal qual como o Medeiros, o deputado Medeiros, que também já nos assinalou que em breve teremos a possibilidade dessa PL 832 ser aprovada junto com o PL 2426. A doutora Iris também está tentando novamente, vamos ver se conseguimos melhorar um pouco agora. Vamos ver se conseguiu, doutora. Microfone fechado. Agora melhorou. Opa! Agora está um foguete. Está um foguete. O que aconteceu aí, doutora? A rede está passando por um período de manutenção, infelizmente hoje, né? Então, essa tecnologia nos ajuda e nos atrapalha ao mesmo tempo, né? Nós gostaríamos de ouvir as suas ponderações de tudo que foi falado aqui. Eu não pude ouvir tudo porque travou, infelizmente, eu fiquei sem ouvir muita coisa interessante aí exposta pelos meus colegas doutores. Mas acredito que, em relação ao que já foi falado, né, pela última questão que foi me perguntada sobre o mandato de segurança e a repercussão que houve aqui no estado de Pernambuco, vou falar resumidamente. Foi um choque muito grande para os advogados, porque muitos não esperam esse tipo de ação, não é? Referente à entidade da OAB, muitos não querem comprar, digamos assim, uma certa briga, certo? Com medo de se expor e ter as represárias que nós sabemos que realmente tem. Doutora, me permite uma parte? Sim. Antes da doutora prosseguir, advogado que tem medo de alguma instituição é melhor que troque de profissão, né? Falo isso o tempo todo. Se você não sabe advogar para você mesmo, então, por gentileza, mude de profissão, porque está na profissão errada. Isso né? aí. E como nós já sabemos do que estamos tratando e lidando, né, com essa entidade, a gente sabe muito bem quem realmente nós estamos enfrentando, então não temos medo. Primeiro porque acredito que fé em Deus é tudo. Se não tivermos pelo menos um pouco de temor, né, ao grande arquiteto do universo, né, doutor Carlos? Então, a gente não vai ter uma repercussão muito boa nessa vida, né? Então, devido a isso, eu acredito que todos da MP têm esse coração temente a Deus, é isso que nos impulsiona a acreditar no que é correto, no que é justo, no que realmente traz o bem comum para todos, que é muito importante hoje você se colocar no lugar do outro, né? E devido a isso, a ANB tomou a causa para si, junto com o doutor Paulo, né, um grande advogado, né, que nos representa também, mesmo ainda tendo essa inscrição, né, pela OAB, né, doutor Paulo, mas abraçou a causa dos advogados não inscritos e no intuito de muita gente, não só esses, mas muitos estão sempre assim, querendo exercer a profissão, né? E isso é que nos motiva a colocar gás, né, aí nos estados para correr atrás das ações da ANB, porque muita gente, doutor, acha que a gente não está fazendo nada, estamos paralisados, né? E eu venho informar a todos vocês que a pandemia não parou a ANB, né? No momento em que estamos em casa, nós estamos trabalhando da mesma forma, trazendo, inclusive, ações positivas, né? Em favor e benefício dos advogados que estão lutando pelo seu exercício e que é garantido por lei, de fato. Né? E o mandato de segurança trouxe essa repercussão muito grande devido a isso, vamos dar a cara a tapa e defender o direito de quem precisa. Né? Independente se nós não concordamos com
a inscrição na OAB, essa prova que é absurda, né? Mas mesmo assim tomamos as dores e digamos assim, nos colocamos no lugar, né, desses alunos e advogados que estavam querendo entrar, né, no seu exercício, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aí conseguindo, né? Já enfrentamos já com esse mandato de segurança. O doutor Paulo tem algo muito positivo. Infelizmente, ele não está podendo, né, nos prestigiar hoje com as grandes informações, né? Doutora, assim, eu gostaria de pedir vênia aos demais colegas, aos internautas, porque eu estou me lembrando do seu discurso no plenário lá em Brasília, quando do primeiro Congresso Brasileiro da ANB, com relação à mentira com a roupa da verdade e a verdade com a roupa da mentira. Eu gostaria, envolvendo a questão da OAB, que é uma mentira, o exame de ordem, que é uma mentira, e a Lei 8.906, que é uma fraude, é uma mentira. Eu gostaria que a doutora trouxesse para os nossos internautas essa metáfora, para que todos entendam por que a verdade crua e nua tem que ser posta. Eu gostaria que a doutora fizesse esse comentário de novo para todos os nossos internautas. E prestem atenção que a doutora Iris vai nos contar, que é muito interessante para a nossa reflexão. Doutor Carlos, é uma metáfora, assim, uma belíssima história. Eu preciso, antes, né, de começar a contá-la, prestigiar o grande mestre, doutor Vladimir Cunha, né, presidente do Tribunal Federal aqui da nossa região, e que me impulsionou. Vladimir de Souza Carvalho. De Souza Carvalho, desculpa. Vladimir de Souza Carvalho, né? E ele que me contou essa história, e ele contou a história e eu fiz uma ligação ao que nós estamos vivendo hoje com a OAB, né? A história, basicamente, ela começa contando sobre a mentira, né, e a verdade. A mentira convidou a verdade para tomar um banho no lago. Tinha um lago, eu vou resumir por conta do tempo, né? Mas essa história, para quem conhece, ela é belíssima e traz uma grande verdade. E então foram tomar banho no lago e a mentira sempre questionava, porque todo mundo sempre acreditava na verdade e não nela. E o que é que ela pensou? Vou levar a verdade para tomar um banho de lago e depois eu engano ela e coloco as vestes dela e saio na rua como se eu fosse a verdade, porque aí todo mundo vai acreditar em mim. E assim fez. A mentira convidou a verdade para tomar um banho de lago, a verdade foi. E quando tomou o banho de lago que saiu, ela foi procurar sua roupa, mas a mentira já tinha enganado, ela já tinha vestido a roupa da verdade e saiu pelo mundo afora, contando N histórias, né? E o que aconteceu? A mentira saiu com a roupa da verdade, e a verdade, quando viu que no lago não estava mais a sua roupa, quando ela olhou ao lado, ela viu a roupa da mentira. Então, a verdade disse assim, não vou vestir a roupa da mentira, prefiro sair nua e crua, mas eu prefiro ser verdadeiramente a minha essência, que é a verdade. E saiu pelo mundo afora nua, né, sem querer vestir a roupa da mentira. Então, o que é que eu, trazendo para a nossa realidade hoje, né, o que a gente pode extrair isso é que hoje a OAB praticamente fez isso, ela vestiu a roupa da verdade contando N mentiras, né, que você só pode exercer a sua profissão se você fizer a prova, se você fizer o exame. E fizeram de tudo para que acreditasse nessa mentira, né, fazendo com que a lei fosse submetida a essa grande mentira, e muitos, tanto é que muitos hoje, quando escutam sobre o exercício profissional, sobre o exame da ordem, falam, doutora, mas a senhora entende que precisa ter essa peneira? A senhora entende que se a OAB não fizer isso, como é que vai fluir a nossa profissão? Vão ter ações a troco de banana, eu já ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi isso. Uma ação
que antes valeria, digamos, R$ 10.000, hoje, com tanto advogado que se tem, está valendo R$ 1.500, R$ 2.000. E aí eu olhei para a pessoa e falei, nossa, como a mentira continua enganando as pessoas, né? Se utilizando da vestimenta da verdade. Então, eu acredito que hoje existe uma vasta e um vasto campo para trabalhar, e que quem vai realmente qualificar, né, quem vai ser o juiz da nossa profissão, se chama cliente, né? Os clientes é que vão dizer se você é um bom profissional ou não. Eu já peguei casos que eu trabalho como home office e vi pessoas com advogados que têm há anos, ensinam em universidades, mas não fazem o devido papel de se vestir com a verdade. Utilizam, né, da sua posição, enganando a muitos, e acabam burlando sistemas, e aí a pessoa teve um prejuízo muito grande, e quando vai ver, o advogado nem leva essa digamos assim, revelia, né, no sentido de não ter a investigação, ou tipo, o seu exercício de fato regulamentado pela entidade, ou vistoriado, fiscalizado, e isso, o único que se prejudica é o cliente, porque muitos deles são realmente, não entendem da situação, né? Não entendem da causa. Aqueles que têm um pouco de conhecimento vão procurar saber de fato o que é de fato o direito seu e o que o advogado pode representar para ele. Mas muitos ainda são enganados pelos advogados que, infelizmente, estão aí na sociedade. Eu não estou generalizando que todos os advogados inscritos na OAB são, de fato, pessoas que enganam a população. Não é isso que eu estou me referindo, mas eu estou falando no modo geral. Porque todo mundo já ouviu falar que em várias profissões existem profissionais de boa qualidade e de má qualidade. Infelizmente, existe isso. E não sou eu ou você, e nem muito menos a OAB, que vai ter esse termômetro, como eles acham que são, e na verdade não são, e acabam enganando a muitos, principalmente aqueles que realmente precisam da justiça através de um advogado. Nós estamos recebendo aqui, no nosso privado, informação de que tem gente lá no Palácio do Planalto nos assistindo. Então, queremos saudar. E a esta pessoa, queremos que faça chegar ao presidente da República todo esse conteúdo e dizer que a ANB é incontestavelmente a única representante hoje no país vigente que atua à frente dessa situação para pôr fim a essa excrescência. E o presidente da República nos deu algumas sinalizações, que nós não vamos, obviamente, falar por aqui, de que a matéria será atacada. Então, fiquem tranquilos, e eu quero saudar a pessoa, que ela sabe quem é, com o nosso fraterno abraço, e dizer que todos os nossos internautas já tomaram conhecimento. E dizer que a ANB e todos os seus filiados, né, os verdadeiros filiados da ANB, que sabem como nós estamos lutando aqui, que nós somos apoiadores incondicionais do presidente da República. Ele tem todo o apoio, e queremos aqui fazer a pergunta ao presidente. Diga o que precisa, que estamos juntos com o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro para combater esta horda de bandidos que se instalou no país. Então, muito obrigado por informar dessa participação, dessa audiência. Estamos sendo vistos, felizmente, no Palácio do Planalto. Que honra, maravilha. Gente, infelizmente o tempo acabou, né? É tão bom, e quando a doutora Iris aí fez o comentário que entregou o dossiê das fraudes ao Vladimir de Souza Carvalho, que é o ministro, que é o desembargador, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que fica em Recife, embora o desembargador seja do estado de Sergipe, né? Mas ele... seu microfone está fechado, doutora.
Apenas concordando com sua fala. Ah, perfeito, perfeito. Então, inclusive, ele escreveu um livro, Ilegalidade e Inconstitucionalidade do Exame de Ordem. E a doutora Iris, muito bom livro, muito bem representando a ANB, foi entregar todo o material ao nobríssimo desembargador jurista, que é o doutor Vladimir de Souza Carvalho, a quem rendemos aqui as nossas homenagens. Temos gente muito boa no nosso judiciário, né, gente? Muito boa, mas elas sozinhas não podem fazer nada. Então nós temos um colegiado lá na Suprema Corte, altamente duvidosa, e que Franz Kafka deve ter passado muito trabalho ao seu tempo com esse tipo de gente. Eu quero, infelizmente, meus queridos convidados, lamentar que hoje o Dr. Paulo não pôde estar presente, acho que deu problema com ele. De maneiras que eu quero deixar um minuto para cada um para suas considerações antes de nós finalizarmos essa live importante, esperando que em breve possamos nos encontrar num grande fórum de debate sobre essa matéria que precisa ter fim. Nós não podemos ad eterno ficar discutindo em torno disso. E, para tanto, eu gostaria das considerações finais do Dr. Noleto. Dr. Noleto. Não, doutor Carlos, foi excelente essa nossa live hoje, né? Transpareceu, mostrou muita realidade, né? E outros que por virão. E voltando com relação ao presidente Bolsonaro, ele pode contar com a ANB, conosco, para o que der e vier, que a ANB vai estar a postos. Muito obrigado, doutor. Ok, muito obrigado pela sua participação, abriu seu precioso tempo para se dedicar a essa causa e continua em prol dos excluídos do mercado de trabalho no estado do Piauí, presidindo a ANB naquele estado, junto com o doutor Hermenegildo e com o doutor Tony, né, que estão investidos de lhe ombrear, vamos assim dizer, né, de lhe ladear nessa questão específica. Parabéns, doutor Noleto, pela participação, pelo seu trabalho desenvolvido aí no estado do Piauí. Doutora Iris Lins Araújo Rodrigues, a palavra é sua para as considerações finais e muito agradecido mais uma vez em nome da ANB por participar, ilustrar e engrandecer essa live tão importante para todos nós. Obrigada, doutor Carlos. Infelizmente não pude participar como eu gostaria, mas foi muito bom e muito produtiva para mim também. É um prazer, né, estar sempre presente, né? Eu fiz até uma frasezinha, digo, olha, a ANB Pernambuco presente. A gente sempre está presente ao chamado aí do nosso presidente, e sempre que preciso, estamos a postos também. E faço dessas palavras também ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a qual o estado de Pernambuco também em peso. Não tem aquela visão, né, que já foi estabelecida que Pernambuco é cego nas suas escolhas. Tem muito pernambucano inteligente, muito, e a qual sabe dos seus direitos e sabe também dos seus deveres. Quero comunicar também a todos que a ANB Pernambuco está presente nas ações, não estamos parados, né? E estamos lutando e tentando ajudar os bacharéis em direito no exercício da profissão, ok? Tem o nosso grupo, né, da ANB, a plataforma onde nós trabalhamos isso e engajamos, né, todos num pensamento para evoluir, né, e não para ficar estagnado no tempo, porque ainda não fez essa prova aí, eu não gosto nem de me expressar mal, mas assim, não fez ainda a prova e está dependendo dela para ter o exercício da profissão. Gente, eu vou dar um conselho aqui, não fiquem parados, não dependam só da OAB para exercer sua profissão. Existem outras formas de se trabalhar, e se você quiser saber, procure um dos nossos representantes da ANB, que nós iremos te orientar, tá? De uma forma legal e sem que você fique preso a essa organização criminosa. Você que é um cidadão honesto, que quer batalhar, você tem como exercer sua profissão, tá? Sem ficar preso ao AB. Tá bom, gente? Essa é uma dica aqui que eu falo para todos. Se você tiver curiosidade, nos procure, mande sua dúvida, seu questionamento, que nós iremos te orientar da melhor forma possível para que você venha exercer
sua profissão, sim, independente dessa prova, tá? E eu digo mais, se todos os estudantes de direito que, de fato, entenderem o que está acontecendo no nosso judiciário, vão pesquisar sobre essa lei, né? Foi algo que a gente engrenou aqui no estado de Pernambuco, entrando nas faculdades e orientando a muitos estudantes, tá bom? Do que realmente está se passando. Então, se todos os estudantes começarem a procurar, de fato, o que é isso que está acontecendo, o que tanto a ANB está defendendo, você não vai compactuar fazendo essa prova. E hashtag não faça a prova do exame de ordem. Hashtag Ok. não faça. Ótimo. Eu precisava dizer isso, doutor Carlos, porque eu tive um trabalho enorme aqui, indo nas faculdades, inclusive entrando em congresso da OAB, tá, gente? Eu entrei em congresso da OAB, batendo de frente mesmo, né, como um bom soldado faz, e entrando para a guerra para batalhar mesmo, para guerrear. E graças a Deus tivemos um retorno belíssimo, a qual hoje nós temos uma boa quantidade de associados do estado de Pernambuco, devido a essas ações aqui. Então, façam isso, dê cara a tapa, vale a pena. Doutora Emma, eu preciso fazer mais algum comentário? É uma guerreira, né? Ela, a doutora Leonice, a doutora Iris, né? O doutor Noleto aí, que maravilha ouvir estas notícias importantes aí do seu estado, doutora. Parabéns pelo seu trabalho, pela determinação, né? Inclusive os demais presidentes regionais têm feito um trabalho extraordinário. Então, a doutora está de parabéns, nosso reconhecimento e o nosso louvor, né, pelas suas ações aí no seu... Eu não sei se a doutora viu a Maria da Glória que está pedindo contato, não sei se de quem ela está pedindo esse contato, né? Ela está pedindo um contato. Doutora, deixe o contato, pode, diz ela, né? Não sei qual é o contato que ela quer, mas de qualquer forma, acho que a doutora Leonice pode passar o contato de todos os nossos representantes regionais, assim como nós também aqui da ANB. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado. A doutora tem sido realmente muito brilhante no que faz aí no estado de Pernambuco, e a ANB só tem a contabilizar grandes resultados em decorrência de tudo isso, assim como o doutor Noleto, e lamentamos a ausência do doutor Paulo. De qualquer forma, queremos pedir mais uma vez, dê o seu joinha, compartilhe-se, inscreva-se no canal, porque é muito importante para todos nós, para a grande expressão da ANB, não só no Brasil, mas estamos sendo vistos em 7 países do planeta. Muito obrigado a ambos, muito obrigado a Deus por estar conosco, aos nossos internautas, nossos representantes regionais. Tenham todos um excelente dia, que Deus os abençoe hoje e sempre. Um excelente final de semana, e semana que vem, neste mesmo horário, no mesmo canal, estaremos de volta com mais notícias sobre esse tema que nós gostaríamos de dizer, ó, acabou o exame, mas infelizmente estamos lutando para deitar esse monstro. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima semana.